Uma imagem sacra do rei Davi, esculpida na primeira metade do século XVIII, foi furtada da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar no ano de 1974. E agora, após mais de 4 décadas, foi encontrada. Ela faz parte de um conjunto escultórico pertencente ao altar-mor da Igreja Histórica, localizada no bairro Pilar, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Para falar sobre essa obra e a importância desses patrimônios para a Igreja, nós vamos conversar de forma remota com a Elaine Guzmão, especialista em História da Arte e membro da Comissão Diocesana para os Bens Culturais e Arte Sacra da Diocese de Duque de Caxias. Bem-vinda ao programa, Elaine, que alegria poder acolher você aqui no programa Pai Eterno. Obrigada, boa tarde a todos. Tá? É uma honra estar aqui, ainda mais para falar de um momento desse, que aqui para a nossa diocese é de muita importância. Obrigada pela oportunidade. Certo. Elaine, a gente começa perguntando o seguinte, para a gente entender o que aconteceu em 1974. Fala um pouco dessa igreja para a gente entender a relevância histórica do fato que nós estamos tratando e um pouco desse conjunto arquitetônico dessa igreja Nossa Senhora do Pilar, de onde havia sido furtada essa imagem do rei Davi. Sim, a própria igreja do Pilar, né, ela tem um peso histórico para o Rio de Janeiro e até mesmo relacionada à história do país mesmo, né? A sua construção, ela se dá no início de 1695 e é finalizada em 1723, né? E ela tem um ponto estratégico no período do Caminho do Ouro, né? Das Minas. Ela tinha um ponto exatamente no seu porto de fiscalização dos ouros, né? Que saíam das Minas para ir para a Coroa, Rio de Janeiro, para a sede da corte. Enfim, a história dela, por isso, é de muita riqueza. Por isso que a sua arquitetura e o seu acervo artístico também é de grande importância, né? E o que é, de fato, um pouco até irônico e triste, podemos dizer assim, que o ano de 74, né, a década de 70 para a Igreja Matriz, foi o período em que praticamente toda a sua arte sacra, né, toda a sua imaginária, boa parte da sua talha dos retábulos foram furtadas. E essas duas imagens, né, que é a do rei Davi e da Betsabá, foram também esse conjunto, né, que são exatamente esse conjunto de dupla, em que foram furtados também nesse período. Tá? Do estilo barroco, toda a igreja, com exceção de um retábulo que é neoclássico, os demais retábulos, tanto o retábulo mor, né, que é o altar, quanto os laterais, é do estilo barroco, exatamente, que é a predominância desse período do início do século XVIII. Né? Elaine, e quais são as características dessa imagem que foi furtada, do rei Davi? Fala um pouquinho para a gente. Ela é uma imagem em madeira, tá? Com douramento. Ela é uma imagem retabular, ela não é uma imagem de vulto. O que seria isso? Né? Aquela que tem as 3 dimensões, porque ela é de ficar exatamente acoplada no retábulo, porque ela ficava no coroamento. Uhum. Ela era tanto o rei Davi quanto a Betsabá, um ficava do lado direito e o outro do lado esquerdo, no coroamento, né? Ótimo. E exatamente, como eu já havia falado, do estilo barroco, né? A gente vê pelo planejamento, pelas roupas, pela movimentação, né? Do tecido, da veste do rei Davi, a gente vê esse movimento que é bem predominante da época. E como deu para perceber, ela não tem a policromia de cores. A gente só vê a carnação, que é a pele, né? E toda a veste é de douramento, é com o ouro, né? Que é a folha de ouro que era usada. Vocês têm dados da autoria desse conjunto da imaginária da Igreja do Pilar? Não existe documentos que comprove a encomenda ou a feitura das imagens, né?
Tem muita escassez de documento nesse período, porque a própria igreja ela é muito afastada dos centros, né? Dos grandes centros. A própria sede da diocese, que anteriormente ela pertencia à diocese de Petrópolis, era muito afastada. Então, esses documentos se perderam nesse período, principalmente os mais antigos, né? Que se diz exatamente essa confecção. A gente tem poucos documentos sobre esse período. E Elaine, nas suas respostas nós percebemos que a imagem tem um grande significado. O que ela representa para vocês? Na verdade, assim, como já tem 47 anos que ela está desaparecida, a comunidade local ela nunca viu essas imagens. Porque, assim, só os mais antigos haviam no retábulo e não entendiam o seu significado. Muitos a denominavam um duplo anjo, não conseguiam identificar que era um rei Davi e uma Betsabá, né? Esse conjunto, que os dois foram localizados em períodos diferentes, né? Uma retornou ano passado e o rei Davi agora recentemente, né? Como se é até denominado o encontro ou o reencontro. Para os fiéis, é a esperança de que podemos ainda localizar as outras, porque a própria imagem da padroeira também está desaparecida, né? Então, assim, esse retorno dá um calor no coração da comunidade, né? De esperança de que não é impossível a gente localizar as imagens furtadas naquele período, né? É o que a gente compreende. E também o interesse que a gente está percebendo que a comunidade e os demais, os mais jovens, na verdade, né, tem um interesse, essa dupla, essa escultura tão belíssima, pertencia à minha igreja, eu não tinha esse conhecimento, então a gente está abrindo caminhos também para os novos pesquisadores, né, para os novos paroquianos que aparecem, os mais jovens, se interessar exatamente por essa história, por esse peso artístico que a igreja tinha, e que a gente não consegue mais ver exatamente por conta desse silenciamento, que é bem isso que aconteceu, né? A igreja, na década de 70, ela teve seu acervo artístico silenciado. Então, assim, é como se realmente agora a igreja pudesse, né, tá novamente podendo falar. Eu estou aqui, eu sou bela, as minhas talhas maravilhosas. Então, assim, a gente está vendo que está criando esse clamor, né? Que antes, assim, não se tinha tanto conhecimento, mas está podendo ser bem louvável. E agora pelo que eu vi, a igreja passou por reformas em 2011, se não me engano, e nessa reforma foi recomposto parte daquilo que já existia, né? A igreja ela é datada do século XVIII. Me corrija se eu estou errado. Não, correto, século XVIII. Então, ela é do século XVIII, por volta de 1720, né? Se a gente observa aquela talha, né? No caso, o retábulo da igreja, tudo isso está sendo preservado, está sendo cuidado pela comunidade, ou esse cuidado foi terceirizado para entidades... digamos assim, de cuidado de patrimônio, como... essa igreja, ela é tombada? Ela é tombada pelo IPHAN desde 1938, inclusive, está no primeiro livro de tombo, né? O primeiro livro de tombo do IPHAN. Exatamente, está no primeiro livro. E, não, a igreja, ela é usada para o culto. No momento, não, porque ela está passando por um processo de restauração, novamente, porque em 2011 foi um emergencial. E agora, na verdade, começou em 2019 e por conta da pandemia está indo mais lentamente, né? Então, ela está nesse processo de restauração. Fora isso, ela é usada normalmente para o culto. A comunidade local, a paróquia, né, é que zela sobre nossa tutela da comissão que orienta, porque tem os profissionais que podem capacitar os paroquianos e orientar da forma correta de manter uma boa conservação e segurança, né? Mas é a comunidade. Ela não é de tutela, não tem uma reitoria, não. É a própria paróquia. E essa igreja é uma sede paroquial? É uma sede, é uma matriz paroquial.
Ô, Elaine, fala um pouquinho pra gente de como aconteceu a recuperação, já que se passaram aí 47 anos. Sim, o que é interessante é que ela foi localizada num catálogo, um catálogo geral de obras de Aleijadinho. Não estou aqui dizendo que é de Aleijadinho, não, tá? É que ela foi localizada em um catálogo de Aleijadinho. Próprios profissionais do IPHAN incluem essa atribuição, tá? As duas imagens foram localizadas no catálogo. Após localizada em 2015, tá? Esse é um processo que já vem desde 2015, foi 6 anos, né? E estava numa coleção particular. Depois que foi localizada, a própria diocese, a sua assessoria jurídica, né, entrou com todos os trâmites legais para poder fazer o laudo de reconhecimento, juntamente com o IPHAN, o Ministério Público e a Polícia Federal, até que agora, né, em setembro de 2021, foi dada a sentença final que deveria ser devolvida, que ela realmente faz parte do acervo da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar. E vocês têm trabalhado também essa consciência por parte da igreja? Porque a gente fala do povo, o povo às vezes dá mais valor do que nós, enquanto religiosos, que estamos à frente das igrejas, às vezes das dioceses, né? Não sei como é que é a consciência do cuidado com o patrimônio histórico aí em Duque de Caxias. Aqui em Goiás nós temos alguns sítios históricos, né, que são tombados também pelo patrimônio, cidades com conjunto arquitetônico no qual nós dispomos de casario e igrejas, né? Mas o cuidado com as igrejas aqui, ele é um cuidado redobrado, porque a comunidade cuida, as dioceses cuidam e os padres também são formados para que se tenha esse cuidado. É interessante que em algumas dioceses um padre, para ir para uma igreja que necessita de um cuidado histórico, ele é imbuído de algumas informações para que ele tenha, por exemplo, condições de criar linhas de diálogo com o IPHAN, com o patrimônio histórico do município, do estado. E não é todo o sacerdote, eu posso dizer, porque como padre, eu sei que tem gente que se interessa, mas tem gente também que não dá importância, né? Como é que é isso aí? A própria comissão, a criação que o Dom Tarcísio criou, né, motivado exatamente por conta dos bens que tem proteção legal do IPHAN aqui em Duque de Caxias. A comissão foi criada em 2014 exatamente com esse intuito, porque, na verdade, o sacerdote, na sua formação, ele não tem isso exatamente dentro dos seminários, né? Essa formação de conservação e restauração, que a gente sabe muito bem também que é uma disciplina muito nova, né? Até mesmo para os meios acadêmicos, imagine para a igreja. Então, a comissão foi criada exatamente para orientar, ser consultiva e fazer esse mapeamento. Então, na verdade, essa movimentação de conversa com o IPHAN, documentações legais, orientações, é feito por intermédio da comissão, né? Tudo que é necessário fazer é chamada a comissão, é feito, se for até o caso, a gente faz formações para as paróquias, né? De como se manter e conservar, até a segurança mesmo não sendo de patrimônio, mas segurança das igrejas, principalmente com incêndio, que é muito comum, né? Então, esse tipo de orientações de como se manter a segurança física do patrimônio, a gente também exerce isso. É mais intermediário, né? A gente faz essa intermediação entre a igreja, os sacerdotes e a comunidade. Ô, Elaine, nós estamos vendo imagens da igreja aí de Pilar e eu gostaria de que você falasse um pouquinho para a gente justamente sobre isso. Como que vocês vão fazer agora? O que será feito para que a imagem seja conservada, protegida? Vocês estão pensando nisso? Ela deve voltar, eu até quero completar a pergunta da Caísa, ela deve voltar ao seu lugar de origem ou ela será colocada em um outro lugar? Não, ao momento ela vai ficar numa reserva técnica, como outras, porque a igreja
A própria Diocese de Caxias, ela tem outros patrimônios e por conta exatamente de momentos de furto, né, as de maiores valores ficam numa reserva técnica, só retirada em alguns momentos, né, de solicitação. Elas vão ficar nessa reserva técnica até que se possa fazer um projeto de restauração artística, porque ela não é, como eu falei, ela é uma imagem acoplada, né? Então ela vai precisar de um projeto para novamente poder fazer parte desse objeto. Entende? Que quando ela foi furtada, ela teve a parte da cunha dela de encaixe, porque ela era encaixada, retirada, tanto do altar quanto dela, né? Possivelmente ela foi puxada. Então vai ter que precisar fazer um projeto de restauração total para que ela possa voltar. Mas a intenção da própria diocese é realmente, finalizada a obra arquitetônica que está se passando agora, a gente motivar uma execução de um projeto artístico. Para não só essa imagem, como outras também que já foram, né, recuperadas, outros objetos de talha, que possam retornar. Existem outros projetos que a comissão diocesana tem acompanhado também de recuperação de patrimônio? E eu pergunto isso porque a questão da imaginária no Brasil, principalmente escultórica, nós temos, principalmente no estado de Minas Gerais, um volume muito grande de imagens furtadas e que às vezes vão para antiquários, vão para leilões, que não é dada a devida procedência e as pessoas acabam favorecendo esse tipo de tráfico religioso, de objeto religioso, né? Que além de ser um pecado, é um crime. Então eu pergunto se a comissão está acompanhando outros projetos. A comissão, na verdade, ela tem uma rotina de pesquisa diária em leilões. Existem sites especializados, né? Aliás, na verdade, um site que linka com todos os demais leilões e esse monitoramento é feito diariamente. Inclusive, a gente já recuperou várias pequenas talhas, porque é o que a gente consegue visualizar em leilões, né? Capitéis, anjos, né? Realmente são decorativos. E eles são vendidos fragmentados, né? A gente já foram no total, no último ano, 2019 e 2020, 3 capitéis, 2 talhas completas de arremate e 2 querubins. Isso só em 2019 e 2020 e com pandemia, né? Em 2020 também. Por conta desse monitoramento. É interessante, mas na verdade, eu sei que outras dioceses passam por isso, o primeiro passo que tem que ser feito é um inventário de bens desaparecidos, né, em toda a sua integridade, porque só assim que você vai conseguir fazer esse monitoramento, né, porque às vezes as paróquias, as igrejas, eles se fixam somente na imagem, mas pode ter pequenas talhas que foram furtadas dos retábulos, dos altares, crucifixos, né, jarros, castiçais, que esses a gente vê um mercado grande de castiçais, crucifixos, jarros com palmas sendo vendidos nesses leilões, e a gente sabe que se trata de bens de igrejas, não são bens de oratórios particulares, por conta das suas dimensões. Mas só é possível localizar se essas igrejas fizerem o seu inventário de bens que ainda permanece, né, inventário mesmo físico, que se ainda mantém na igreja, e fazer um inventário de bens desaparecidos, né? Só assim você vai conseguir fazer esse monitoramento. A nossa diocese, ela primou por isso, exatamente por conta da história triste que a Igreja do Pilar tem, né? Então foi um dos focos iniciais, e a gente permanece na esperança de que o rei Davi e a Beth Sabá é o impulso para todas as demais. Ô Elaine, essas imagens que foram encontradas, os fiéis poderão conhecer? Como que vai ser? A gente espera que assim que se passe a pandemia, a gente possa fazer um evento, né? Porque a gente tem que pensar nessa questão da aglomeração, né? Dos protocolos, mas assim que a gente puder fazer livremente algum tipo de evento, que a gente possa fazer com que, não só a comunidade local, mas toda a diocese e quem queira ver, né? É um evento que a gente possa estar botando ela a público
e todos possam admirá-los de perto. Essa é a nossa intenção. No momento, infelizmente, vai ter que ser só por fotos, por vídeos, né? Mas assim que a gente puder, é o que a gente quer logo. É muito interessante, Elaine, ver você falar assim, também com tanto interesse, e como é bom a gente ver que pessoas que, de fato, têm conhecimento técnico estão acompanhando a igreja eu acho que mais na conscientização do patrimônio que tem e da possibilidade de cuidar dele, do que muitas vezes a gente só ter por ter e não cuidar desse patrimônio e às vezes ser alvo de uma série de olhares maliciosos aí que buscam levar essas peças para leilões, né, para fora do país, como a gente sabe. E o que é pior é que é um mercado que já foi muito mais forte, né, do ponto de vista da movimentação financeira. Hoje parece que, por conta da justiça também ter sido instada muito pelos órgãos de cuidado do patrimônio, isso tem diminuído e às vezes ficado até um pouco na periferia das vendas e compras, né? Na verdade, é exatamente isso. Teve-se o período exatamente pela falta de conhecimento desse interesse, né, nas obras. Então, por isso que ela foi furtada. O grande número de furtos, a gente vai ver que acontece nesse período, década de 70, 80, 90. Depois que se tem o conhecimento de que existia um certo interesse de crimes e furtos, a igreja abriu seus olhos. Claro que isso também não deixa de acontecer ainda eventualmente, mas não exatamente por falta até de investimento na igreja, de uma segurança, de contratar, às vezes, vigias, seguranças, né? Mas o número realmente no passado era muito maior exatamente pela facilidade que se tinha de entrar na igreja sem ninguém, né, tomando conta, a facilidade, às vezes, de uma igreja, principalmente em Minas, que você consegue ver uma igreja muito a esmo, sem moradores ao redor. Então, imagine a facilidade para se furtar esses objetos, né? A facilidade no passado era muito melhor, muito mais fácil. Hoje está um pouquinho mais complicado. Ô, Elaine, então, diante do que você falou agora, as igrejas atualmente, elas têm mais interesse e têm procurado mais proteger os seus patrimônios. Isso acontece com mais facilidade, vamos dizer assim? Exato, não digo nem assim o interesse, mas pelo conhecimento de que é necessário, né, vigiá-los, né? De verdade. Sim. É exatamente isso. Fazer aquilo como se fosse um patrimônio civil. Né? Uma empresa, ela tem seu segurança porque tem que tomar conta daquele patrimônio, né? Mais ou menos a igreja tomou esse conhecimento de que é necessário também, né, torná-lo aquilo de uma forma do mesmo modo que empresas tomam, a igreja também tem que tomar, né? Então, se criou essa conscientização. É bem esse o termo mesmo. Ótimo. Perfeito. Tá bom? Deixa eu te perguntar, como é que as pessoas vão poder observar essas peças que foram recuperadas? Você disse que, por enquanto, não tem como colocar isso à disposição de uma visitação física. Isso, exatamente por conta, né, que a gente tem que manter um pouquinho... porque a gente fica pensando, né, a gente pode tentar colocar numa missa, mas aí a missa vai encher, porque muita gente realmente, pessoas que nem de Duque de Caxias, mas por conta do amor que se tem ao patrimônio, à arte sacra, tem vontade de conhecer. Então esse é o nosso medo, que a gente coloque em algum evento e se torne muito maior. Mas assim, existem fotos, né, no site da Diocese, na fanpage da Diocese no Facebook, exatamente contando até um pouquinho do histórico, de como se deu a recuperação e algumas fotos, né? Também. Perfeito. Na atualidade, realmente só por fotos. Eu quero agradecer, viu, Elaine, a oportunidade da gente conversar um pouco mais sobre isso. E eu acredito também que a iniciativa aí de Duque de Caxias, da comissão, da Diocese, é uma provocação para outras dioceses fazerem o mesmo e correrem atrás do seu patrimônio, não é mesmo? Isso. Então, eu já deixo até, como eu já falei, algumas sugestões. Eu sei que existem muitas dioceses, arquidioceses, com
seus bens desaparecidos. Sejam elas protegidas pelo IPHAN ou por as instituições estaduais, né? Que a gente sabe que existem também os institutos estaduais e municipais, mas aquelas que são de devoção do que patrimônio reconhecido. Que se faça o inventário, faça essa busca, busque fotos antigas que tem essas imagens, detalhes, conversa com os seus membros mais antigos para saber detalhes, faça esse inventário e procure nos leilões, porque em antiquários, né? Em coleções particulares fica um pouquinho mais complicado, mas por enquanto a gente tem esses 2 meios que dá para a gente poder, né, tá monitorando. E não deixe mesmo, porque além de ser um bem que não é só local, é um bem da igreja, do nosso país, né? Que é a nossa identidade. A gente pode contextualizar, a nossa história está ligada à vinda dos portugueses, que chega, a igreja chega junto. Então, a história, não deixando de lado os indígenas que são anteriores, mas assim, a gente como população que se tenha uma identidade cultural, artisticamente falando, né, os portugueses trouxeram e vieram os espanhóis e outras nacionalidades, mas assim, a nossa identidade, como igreja, tem a ver diretamente com a sua arte, né? Então, a gente não pode deixar desaparecer para apreciação de poucos. Tá certo. Elaine, nós queremos agradecer a oportunidade da nossa conversa, deixar um abraço para você e para toda a comunidade aí de Duque de Caxias. E desde já, nossa admiração pelo esforço, pelo empenho da comissão em recuperar essa imagem do rei Davi. E não é só a imagem do rei Davi, né? Você falou do conjunto. Isso, que os 2 foram encontrados no mesmo livro, certo. Mas trâmites jurídicos, investigações, porque um foi localizado em São Paulo e outro em Minas Gerais. Como Betsabá estava em Minas Gerais, acabou a investigação, quer dizer, os trâmites mesmo, né, legais, acabou sendo mais rápido, foi devolvido em 2020, e só o rei Davi, que estava em São Paulo, foi sentenciado agora em setembro de 2021, né, é o casal retornando, na verdade, primeiro se reencontrando, depois de 47 anos, né, e agora estão juntinhos. Que bom. Tá certo. Elaine, muito obrigado, forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Abraço. Obrigada, um abraço a todos.